Valeu! Plaquinhas decorativas. Qual é o seu nome, querido? Obrigado por ter me avisado que o microfone tá desligado. Básico. Por quê? Eu tô ligando aqui o YouTube também. Então, hoje foi uma experiência diferente aqui no computador. Então, são muitos botões para apertar antes de ligar a saída de câmera. Vocês estão escutando a musiquinha bem baixinho? Não, aumenta um pouquinho. Tá. Vou ajeitar a câmera pra baixo. Tá bom. Oi, Zeli, tudo bem? Ó, ficou bom, hein? O ângulo aqui, eu vou ter que ficar segurando, ela vai dar uma balançadinha, mas o ângulo vai ficar bom para vocês conseguirem identificar. Vou ajeitar uma luz aqui em cima da peça para não ficar com sombra. Tá escutando direitinho, Roseli? A musiquinha baixinha. E minha voz tá nítida aí para vocês, pra gente começar? Parafernália aqui só tá visível por causa do ângulo da câmera. Ó, o pessoal entrando. Tô gostando de ver. Ó, vamos lá. Vamos dar uma prévia aqui do que eu fiz aqui nessa peça antes da gente falar sobre a pintura do Uirapuru. Ai, que lindo, né? O nome Uirapuru. Essa madeira aqui é um toquinho, ó, cortado em diagonal. Então, ou seja, era um galho que cortou em dois. A base dele fica reta, assim ele fica em pé sozinho. É um dos formatos que eu mais amo. Ele é pequeno, prático, não precisa de moldura e fica em pé sozinho. E além de trazer a questão rústica, né? Tô vendo que eu deixei parte da casca aqui, né? Eu obedeço muito aquilo que a madeira me fala. Olha, eu não quero arrancar esse teco da minha casca, eu quero que ela fique aqui. Tá bom, eu vou obedecer. Só vou lixar, limpar, deixar bem ajustadinha, limpinha. E bora pra enfeitar. Aqui, ó, eu coloco sempre um feltro, tá? Tá aqui porque a cola ainda tá fresca, eu só coloquei aqui pra segurar a pontinha. Aí depois eu tiro essas fitinhas aqui. Depois dela muito bem limpa e lixada, passo a lixa... Bom, eu tenho maquinário pra isso, né? Mas eu passo uma lixa grossa, 30, 40, quando tem algum tipo de degrau que eu preciso desbastar. E aí depois eu venho só pra deixar ela bem bonita, que aí a 180, 320, ela fica bem lisinha. Eventualmente, eu tenho algumas rachaduras aqui. Essas rachaduras, eu vou tratar elas só quando me incomodam muito por algum motivo, ou elas estejam na área de pintura, que é o caso aqui, elas estão na área de pintura, tá? Então, depois que eu passo a base seladora, a base seladora eu passo na peça inteira, do lado, fora, e passo entre 2 a 3 camadas. Vai depender da porosidade da madeira. Essa aqui ela não é tão porosa assim, então eu passei 2 camadas e foi assim super suficiente, tá? Deu super certo. Mas dependendo da porosidade, sugiro 3. E uma coisa importante para falar da selagem é não seque com o secador para acelerar o processo. Por quê? A base seladora, ela precisa penetrar na madeira para que ela faça a proteção. Se você acelerar a secagem dela, vai ficar uma camada apenas superficial como a gente fala, na flor da água, né? Na superfície aqui, né? E aí ela não vai penetrar, porque você vai acelerar tão rápido que a madeira não absorveu o produto. Então eu sugiro deixar fazer isso sozinho, tá bom?
a 3 demãos. Não seque com secador. Outra coisa que eu preciso dizer depois que a gente selou, se precisar, pega uma lixa fininha. Eu tenho essa lixa abrasiva aqui da Condor, que é ótima, tá? 2 ladinhos, tem espuma. Só lixar. Se tiver algum cantinho que te incomoda, é só lixar com essa lixa de mão mesmo que vai dar certo. Outra coisa que eu fiz aqui é cuidar dessas pequenas rachaduras. E eu cuidei dessas rachaduras com essa pasta de modelagem, tá? Ela é ligeiramente transparente, então depois de secar, ela vai ficar bem clarinha. Para pequenos buraquinhos, ela atende muito bem, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Nessa rachadura aqui e nessa rachadura. Passei com uma espátula, tá? De pintura, minha tá sujinha de tinta. E deixei bem limpinho, depois que secou, lixei aqui só pra nivelar qualquer degrau que ela possa deixar pra trás. Dá pra usar aquela textura Snow da Acrylex? Dá, mas tem que ser aquela fininha. Só tomem cuidado com a secagem também, tá? Porque pode rachar. Só que aqui o buraco é tão pequenininho que não corre esse risco de rachar. Porém, essa pasta de modelagem, depois que ela seca, ela encolhe. Então, se você tiver uma madeira que você vai precisar cuidar de vários buraquinhos ou várias rachaduras, eu sugiro você fazer isso em 2 etapas. Passa a massa, deixa secar 1, 2 horas, e depois ela vai encolher, aí você passa de novo, caso tenha ficado algum buraquinho para trás, tá? Faça isso em 2 etapas que vai funcionar melhor. Oi, Dan, tudo bom? Que bom que você chegou. E aí, lixou, tá pronto. Passa o seu desenho com o teu papel vegetal. Tá aqui, ó, meu desenho que eu tirei, ó. Que lindo, né? O desenho já é lindo, tá? Passa o desenho e use o papel carbono. Só que esse papel carbono não é o papel carbono da papelaria, tá, gente? É papel carbono para artesanato. Esse aqui é um importado. Ele é da Royal. Dá para achar por aí. Qual que é a vantagem desse tipo de papel carbono? É que ele apaga. Então, esse pedacinho aqui, ó, se eu pegar a borracha aqui, ele vai apagar. E não vai fazer uma meleca. O outro não vai apagar e ainda vai manchar. E ele vai funcionar como se fosse uma cera aqui. E aí a tinta não vai pegar em cima de jeito nenhum, tá? Então, esse aqui é o papel carbono apropriado para a gente usar na arte, porque ele apaga, tá? Ó, ou suaviza, enfim, tá? Então, é tudo isso que eu preciso dizer antes de começar a pintar. Ah, valeu, meu querido. Tá bom, Roseli, até mais. Ó, a Roseli já fez uma pergunta ali, que é bem interessante, que sempre me fazem. Vai ficar gravado? As minhas aulas de live, eu costumo não deixar gravada, porque principalmente quando eu tenho um curso referente a essa temática, que no caso eu tenho o curso de aves, né? Então eu vou dar o privilégio dos alunos poderem assistir a gravação. Então já fica aqui o convite para conhecer meus cursos, que estão lá no link da bio, todos eles, e assistir a gravação, tá bom? Então vamos lá. Já passei a prévia toda daqui. Quais as cores que eu vou usar? Vou usar areia lunar, ó, vou pôr aqui em cima. Areia lunar. Vou usar siena natural. Vou usar cerâmica, preto, branco e sépia. Ai, não. Ó, todas as cores aqui, tá? Se precisar, a gente pega mais alguma. Bota lá de novo. Tô aqui com a minha
palheta úmida já preparada. E eu fiz uma camada prévia, tá? Usando o meu pincel de cerdas duras, língua de gato, que é esse aqui, ó. Tá? É o 434, número 8 da Conde, bom? Vocês viram que eu já fiz umas manchinhas aqui. Qual que é a ideia de passar essas manchinhas aqui? É só para eu não perder as minhas mudanças e variações de cor, tá? Se a tela fosse maior no Instagram, eu colocaria a imagem de referência, mas ninguém merece, né? Se eu colocar, acho que vai ficar ou muito pequenininho, não sei. Vou pôr. Acho que vale, né? Vou pôr pequenininho mesmo. Vamos lá, vou pôr. Esse aqui. Ó, já coloquei no YouTube, pra quem tá no YouTube. E agora eu vou colocar no Instagram. Ai, gente, muito botão. Mas eu não me importo. Imagem. Lá. Olha, que bonitão. Ó, vai ficar pequenininho, tá? Senão vai ficar em cima da pintura. Mas eu acho que já é o suficiente pra gente ter um contato com a cor do bichinho, né? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Ó, esse é o pincel que eu vou usar. Então eu vou primeiro fazer essa minha camada de base, vamos dizer assim. A base é para nivelar a cor, para tirar qualquer manchinha da madeira. E eu preparar já uma tonalidade que vá me ajudar a construir as penas, dependendo da cor que eu quero que apareça no final. Nesse caso aqui, eu consigo ver 3 cores diferentes no nosso Uirapuru. A gente não tá fazendo ele inteiro, né? A gente só tá fazendo a parte da cabeça e parte do peitoral dele, né? Mas a parte do peitoral dele, ele é um pouco esverdeado, um pouco marrom. A parte da cabeça já é um marrom mais queimado, tá? E essa cor aqui que eu usei, que é ligeiramente clara, eu vou escurecer ela com um sépia. E aí vai ficar com essa tonalidade esverdeada do peito dele, tá? E ela vai ser uma cor ok pra gente conseguir alcançar essa cor avermelhada da ponta da cabeça, tá? Como eu passei aqui a massa para tampar as rachaduras, e eu passei depois porque eu tinha visto essa rachadura, mas as menorzinhas eu não tinha visto. Só depois que eu passei a tinta que eu consegui identificar elas aqui, tá? Eu vou repetir o processo, assim, pelo menos aqui na parte onde tem a rachadura. E aí vocês veem como eu faço. Eu peguei a tinta no pincel, mas vocês conseguem ver que é pouca tinta. Mesmo sendo nesse pincel duro aqui, que o pessoal na Mega Artesanal ficou no meu pé falando, mas peraí, como que você tá pintando um passarinho com esse pincel? Por quê? É um pincel fácil de usar, é um pincel barato, fácil de encontrar e ele tá pronto para qualquer porrada. É um pincel fácil. Quando a gente fala de pintar animais de penas ou pelos, a gente sempre vai ter em mente que a gente vai ficar horas fazendo pelo. Não que isso seja uma completa mentira, mas a gente dá para facilitar esse processo. Não precisa ser tão moroso e tão sofrido, sabe? Assim, minha principal premissa de aula é facilitar o processo sem preguiça. O facilitar é para não deixar cansativo e para continuar sendo prazeroso e para não ficar um fardo, tá? Então eu tô aqui só repetindo um pouco do processo
que é, usando o pincel duro, ele continua me dando risquinhos, assim como eu vou precisar fazer com as penas. Como nesse estágio da peça mais crua, pegar um pincel mais delicado para trabalhar, eu ia ter muito trabalho. Eu ia ficar aqui passando 5, 6, 7, 8 camadas, por exemplo, com o pincel Filbert Hake, que é o que a gente costuma fazer pelos e penas, né? É um pincel que a gente demora mais para fazer uma camada com ele, porque é um pincel que precisa um pouco mais de destreza, e aí deixa o processo muito cansativo. Agora, se eu consigo deixar a minha ave 80% adiantada com esse pincel que é super ágil, e depois eu só vou vir para finalizar com um pincel um pouco mais difícil, eu ganho bastante em tempo e disposição e desgaste. Porque eu tento encontrar um equilíbrio de esforço para construir o nosso bichinho, entendeu? Esse é um dos principais motivos que eu intercalo esse pincel com um pincel fácil e um pincel difícil para poupar esforço e o braço também, né? Eu mudar o meu passarinho de lugar aqui que tá tampando o chat. Aí a turma vai chegando. Ó. Essas manchas aqui que eu fiz são a divisão de cor, na verdade, né? É só para eu não perder o desenho que eu fiz inicialmente. E aí, agora que eu vou começar a construir as cores de cada área, eu não vou precisar pegar o desenho de novo. Eu só vou pegar o desenho quando eu for finalizar o olho, o bico e etc, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a aplicar um pouco mais de cor daqui de baixo para cima. Então, ela é ligeiramente marrom, um pouco verde, para chegar no caramelo aqui em cima, tá? Esse verde que eu vou usar, que na verdade não é verde, é o sépia. O sépia, ele é um cinza esverdeado. Eu pelo menos acho. E ele vai cair muito bem aqui nessa área. E eu vou continuar fazendo meus risquinhos aqui com esse pincel, mesmo sendo esse pincel super duro. Vai ser esse pincel que eu vou continuar fazendo a minha base de cor. O grande segredo desse pincel é a mão leve e evitar que tenha muita tinta, porque aí ele vai fazer um borrão. Eu não quero um borrão. Quero risquinhos. E esse pincel faz risquinho de qualquer jeito, né? Porque ele tem os pelos bem durinhos. Essa área aqui debaixo da asa é bem escura e depois a gente vai sombrear um pouco mais. E aí, conforme a tinta vai acabando, eu vou distribuindo uma quantidade menor de tinta nessa área mais clara. Mas aí a tonalidade vai chegando próxima da cor. A mesma coisa aqui na área da asa, ó. Só que a asa, ela já vai chegando um pouco mais perto do tom marrom, ao invés desse sépia esverdeado. Então, eu vou colocar o siena natural na minha paleta aqui. E já vou começar a inserir o siena natural, mesmo no pincel sujo, porque eu quero que o sépia interfira nessa cor do siena natural, para ele não ficar tão aceso. Por quê? A cor acesa do siena natural tem que ser lá em cima na cabeça, não aqui na asa, tá? Sei que a imagem aí tá pequenininha, mas
dá pra ter uma ideia. Ó, é bem a cor mesmo que eu consigo enxergar no nosso Uirapuru. É o tipo do nome de passarinho que você respira antes de falar, né? Pra não falar errado. Tá? Essa área aqui que eu separei, ela é praticamente preta e branca. Então eu não preciso gastar energia com essa cor aqui, tá? Eu já vou aproveitar que eu tô com sépia aqui no meu... Sépia não, o siena natural. E vou começar a ir pra parte da cabeça. E ó, fazendo risquinhos. Pra eu olhar aqui a câmera do rosto e ver um monte de câmera na minha frente. E ó, essa cor vem até aqui, ó. Tá vendo como é riscadinho? Mesmo sendo um pincel de R$ 2, como diria minha avó, R$ 2. Tá começando a aparecer. Essa cor aqui, ela vem um pouquinho pra barriga dele, mas assim, é mais uma sujeirinha do que... E aí eu pego só o pincel já quase limpo e venho pra cá, tá? Essa área aqui é bem escura, então o que eu vou fazer? Eu tô com sépia na minha paleta, vou pôr um pouquinho mais, tá acabando. E eu vou pingar um preto aqui. Só que assim, o preto, tanto preto quanto branco, são cores que a gente usa por último, no final, porque o preto você não tem como sombrear e o branco você não tem como iluminar. Então tem que usar ele só no finalmente. Então eu vou pegar o sépia e vou triscar um pouquinho no preto. E aí eu vou fazer essa área aqui, ó. E aí depois a gente vem com mais um tiquinho de preto e vai escurecendo e fazendo os risquinhos, tá? E ó, com esse pincel aqui, eu consegui fazer toda a base do pincel. Rápido, prático e super ágil, né? Eu acho que é o principal, é a agilidade. Agora a gente vai começar a usar o Hilbert Hake. Esse pincel, vou pôr aqui um pouquinho pra gente falar de pincel. Ó, esse pincel aqui. Olá, Cláudia! Saludos! Tucumã, na Argentina, bem-vinda. Ó, esse pincel aqui. Esse aqui é um reiki chato. E esse aqui é um reiki língua de gato. Por isso que a gente chama de Filbert Reiki, tá? Às vezes a gente fala, ah, mas você tá usando muito termo em inglês. Não é. É porque se você for procurar
esse pincel aqui, você só vai achar com esse nome. A mesma coisa esse aqui. Porque a Condor chama ele de Reiki também, tá? Então vai depender do fabricante. Cada fabricante vai chamar esse pincel de um nome. Tem alguns que chamam de pente, outros chamam eles de combi, mesmo aqui no Brasil. Então, para buscar esse tipo de pincel, precisa ter os termos em inglês à mão para você conseguir encontrar mais possibilidades no mercado aí, tá? Porque cada fabricante vai chamar de um jeito, tá? Tem alguns importados que chamam até de grama, que é um pincel mais curtinho. Tem o Grassed, é grama mesmo. Ele é mais curtinho. Então, vale ter os termos em inglês sim, porque mesmo empresas nacionais aí, como a Condor ou então como a Ceramic, eles usam termos em inglês para colocar no nome dos produtos deles, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o 631, tamanho 14 da Condor. Ele é reto. Esse aqui é da Royal. A Royal tem outras linhas aí que tem esse pincel também. Que é esse aqui que vocês vão achar com facilidade, tá? Que é o Soft Grip da Royal. Ele é o SG693. Esse aqui é de meia polegada, tá? Bem grande. Mas eu gosto desse. Primeiro porque ele é redondo. Eu acho que o redondo é mais eficiente. Porque a gente consegue usar ele de perfil com mais eficiência do que o quadrado. O quadrado a gente praticamente não consegue usar ele tão bem de perfil. O redondo a gente consegue. E ele é pequeno. Então, assim, como ele é metade quase do tamanho desse da Condor, então eu acabo usando o da Condor para usar em áreas grandes e esse aqui para detalhamento. E no nosso caso aqui de hoje, eu não estou usando uma área grande, tá? Então eu acabo usando o pequeno, tá bom? E aí, voltando a falar sobre o outro pincel, que é o de cerdas duras e esse, pensando em trabalho. O Filbert Reiki é um pincel que a gente demora um pouco mais para aprender a lidar com ele. Por dois motivos. Primeiro, porque ele precisa ter uma mão leve, você precisa entender a mecânica dele, que ele precisa de água para funcionar, mas não pode ser muita água, mas também se for pouca água ele não funciona. Então, precisa de intimidade. Não é o tipo de pincel que você vai pegar na loja no primeiro dia vai dar certo. Não vai. Você precisa se dedicar para fazer esse pincel funcionar muito bem, tá? E é o oposto desse. Esse aqui, você pegou da loja, você já sai pincelando, porque não precisa de muita destreza. O único segredo é não pôr muita tinta no pincel. E você vai conseguir fazer isso aqui que eu acabei de fazer, que é a base. Então esse é um pincel fácil de usar e esse é um pincel mais chato de usar. Então pensa fazer um animal só com esse pincel, 5, 6, 7 camadas até você cobrir a cor do fundo da madeira. É muito desgastante. Demora muito. Então, fazer com que a base toda de cor eu faço com um pincel fácil, rápido. A gente tá aqui há 30 minutos, mas a gente conversou bastante antes, né? Acredito que em 15 minutos eu tenha feito a base toda. Se eu tivesse usando esse pincel, com certeza isso não iria acontecer. Eu demoraria muito mais, tá? Agora que eu vou começar a embelezar essas penas, aí sim eu venho com esse pincel que é mais demorado de usar, tá? Então eu ganhei tempo. Vamos lá. Vou voltar aqui a toalhinha aqui para eu apoiar. E vou carregar o meu pincel. O pincel precisa de bastante água para funcionar. Eu vou diluir, eu vou usar o sépia primeiro. Eu vou começar de baixo para cima. Vou diluir a tinta. E aí, o que que eu digo? Água demais, os risquinhos vão ficar muito transparentes e muito largos. Ficando eles transparentes demais, você vai ter o dobro de trabalho para cobrir uma área. Se você colocar água de menos, o pincel simplesmente não vai riscar.
Então, esse é um dos grandes motivos que esse pincel acaba sendo um pouco mais difícil de lidar. Mas nada que um pouco de estudo, de dedicação, não resolva, tá? Isto dito, eu tô usando aqui na área mais escura, eu tô usando o sépia. E conforme eu vou subindo para a área mais clara, eu vou misturando o areia lunar, que é a cor que eu escolhi de base, misturada com o sépia, tá? Por que misturada? Porque se eu usar a cor pura, vai ficar a cor igual do que eu passei no fundo. E aí não vou ter os risquinhos aqui, tá? Também vou deixar o branco ali, porque aí eu posso usar o areia lunar junto com o branco para iluminar também. E aí, com o areia lunar e o branco, eu uso na área mais clara aqui. E aí vocês vão conseguir ver os risquinhos, ó, sendo feitos. Esse pincel aqui, eu diria que ele é fundamental para você fazer um animal de pelos ou penas. Porque por mais que ele seja um pincel e você precise estudar um pouquinho para que ele funcione legal na sua mão, ele agiliza e muito. Ilusão daquele que acha que a gente vai ficar pintando animais com camadas e camadas infinitas usando um pincel liner fininho, né? Que isso já seria uma tortura, na minha opinião. Não que você não vá usar o liner, mas você vai usar ele só nos finalmente. Ó, tá vendo? Essa área aqui com uma camada apenas com esse pincel, eu já tenho uma aparência muito interessante. Vou continuar fazendo, lógico, mas vou deixar secar. Aqui em cima, eu vou vir com o siena natural, misturado com um pouquinho de areia lunar, que é pra gente ir subindo o tom de maneira gradativa, pra não ir tudo de uma vez. Oi, Joana, tudo bem? Ó, tô fazendo uma coisa aqui que você me pediu. Tô transmitindo no YouTube com layout horizontal. Estou transmitindo no Instagram no vertical. Que é o que você tá precisando, né? Tudo isso ao mesmo tempo, sendo gravado e transmitido. Nossa Senhora das Tarefas Repetidas, que nos ajude. Porque, ó, uma coisa que eu abomino é ter que fazer a mesma coisa duas, três vezes. Então, quando o OBS entrou na minha vida, a chance disso acontecer diminuiu muito. Não que eu vá me desesperar se eu precisar fazer alguma coisa de novo, não é isso. Mas eu vou me programar para que isso não aconteça. Vou me esforçar para que dê certo logo na primeira e assim eu não preciso refazer. Ó, tá vendo? Já tá ficando bem riscadinho, sem sofrer.
Ó, nessa área aqui eu vou continuar usando o sépia com preto. Turma entrando. Tô gostando de ver. Deixa um oi aí no chat. Então, enquanto eu tô fazendo aqui um processo mais repetitivo, que é fazendo os pelinhos, peninhas, né, no caso, vamos conversando. Hoje é o dia da Amazônia. Por isso que eu escolhi o Irapuru. O Irapuru é um dos símbolos lá da Amazônia, do Amazonas. E tem várias lendas sobre o canto do Irapuru. Tem várias músicas sobre o canto do Irapuru. Além dele ser lindo, né? Eu achei que tinha tudo a ver para estar no dia de hoje, no dia da Amazônia. Vamos lá. Continuando aqui. Vou fazer aqui a parte da asa. Essa parte da asa aqui é um pouco mais marrom. Então, eu vou misturar o sépia. Tá certo, o sépia com siena natural. O meu problema é o siena natural. Eu sempre erro o nome dele. Na verdade, mudou de nome, né? Deixa eu ver. Fumê. Agora é fumê. Mas ele vai ser eterno siena natural. Não tem como. Existem cores que a gente usa desde 1900 e bolinha. E a gente vai continuar chamando pelo nome original, não adianta. Então, ó, tô aqui nesse processo repetitivo de fazer as peninhas com esse pincel. E aí a gente vai conversando. Se alguém tiver alguma dúvida querendo perguntar, fica à vontade. Tem uma turma lá no YouTube. Quem gosta de ver a tela horizontal. Ó, agora eu vou começar a trazer um pouco mais do tom vermelho para o topo da cabeça. Não vou trazer ele para baixo. Eu vou usar o ciano natural com o cerâmica. Só que toma cuidado com cerâmica, tá? Principalmente se você for encostar esse cerâmica no branco ou no areia lunar, ele vai ficar com cara de rosa. E não é o que a gente quer, tá? Então evite o contato dessa cor com as cores mais claras. Então, eu vou misturar ele com o siena natural. E vou trazer esse tom avermelhado aqui pra cima, ó. Aí, agora eu vou começar a fazer as peninhas, ó. Mais marcadas. Normalmente, as penas da cabeça, elas vão seguir a direção do bico e dos olhos.
Então, enquanto eu tô fazendo aqui, pra quem chegou agora, quem não me conhece ainda muito bem, eu dou aula tanto de pintura na madeira, quanto aquarela. E uma das coisas que eu mais faço são os retratos de animais. Seja de aves, seja dos doguinhos, gatinhos e etc. Então, eu tenho um curso voltado só para aves e outro para pets. E aí seria um cachorro, gato. Hoje o tema é ave. E essa aula aqui, com certeza, eu vou colocar para os alunos poderem reassistir lá dentro da plataforma. Quem tiver mais curiosidade, é só olhar nos links da bio aí que tem lá tudo explicadinho. Nas próximas semanas, aí no dia 17, eu vou ter um evento online pintando um shih tzu. Depois eu vou mostrar ali mandar o link para vocês poderem acessar, conhecer o evento, poder se inscrever. Já deixei o QR Code prontinho para vocês tirarem o print da tela. Que aí vocês podem acessar depois sem precisar ficar no copia e cola. Para quem tá no YouTube, fica fácil copiar e colar. Porque o chat, ele oferece links clicáveis, né? Agora no Instagram não tem esse negócio de link clicável. E para copiar e colar também não funciona. Então a ideia é colocar o print na tela, colocar o QR Code na tela para vocês poderem dar o print. Assim, vocês vão conseguir acessar o site depois sem precisar ficar digitando nada. Bem prático, né? Eu vou pegar um laranja aqui, que eu quero clarear um pouco mais essa. Que não é bem laranja. Vou pegar o amarelo ocre. Vamos lá, com o amarelo ocre, a gente vai começar a colocar o topo da cabeça mais claro, tá? Eu vou triscar um pouquinho no branco com o amarelo ocre, tá? Colocar um laranja um pouquinho mais claro. Ó, agora vai aparecer, ó. Essa área aqui é a área do olho e ela é acinzentada, então eu não preciso ficar gastando energia ali. Só aqui na parte da bochecha, vamos dizer assim, que se conecta com o bico. A parte aqui do papo é bem mais clara do que o topo da cabeça.
E ó, vai clareando, clareando. Eu vou voltar para a área preta aqui. Preta não, né? Escura. Pra não ficar uma live tão longa assim que... Difícil falar que não é longa, né? Principalmente quando é pintura. Mas eu vou sempre dar prioridade para as partes mais legais. São os olhos e o bico, tá? Mas o processo de construção das penas, tenho certeza que quem tá aí já conseguiu entender como funciona, né? Eu vou pegar o desenho aqui e vou marcar a área dos olhos. Aí. Vou apoiar de outro jeito aqui, porque senão eu fico sem apoio. Pronto, ó. Vamos lá. Vou focar agora no parte mais legal. Os bicos. Os bicos não, né? O bico e os olhos. Eu vou usar uma mistura de areia lunar com sépia para fazer um cinza. Para fazer a cor de base do bico. Pode usar grafite? Claro que pode. Mas às vezes a gente tenta usar o mínimo de cor na palheta. Para não precisar ter um monte de tinta aí, né? Essa área em volta dos olhos é só um pouco mais clara que o bico, tá? Então eu vou usar a mesma mistura aqui. Depois que a gente terminar de construir a área dos olhos, a gente solta umas peninhas aqui por cima. Tem um passarinho cantando. É um fim-fim que tá na janela. Eu fechei a janela por causa do vento. Mas normalmente quando eu deixo a janela aberta dá pra vocês ouvirem o barulho do passarinho. Porque eu coloco comida pra eles aqui na minha janela. Aí eu fico olhando eles. Quando vem um diferente, eu fico igual criança. Um brinquedo novo. O olho dele é castanho.
Então eu vou usar o siena natural com sépia. Vou colocar aqui dentro do olho. Tá, vou secar. Espero que o microfone não vaze o som do... Deu certo. Sempre fico aflita com o som. Eu vou puxando pra perto. Vou fazer o bico primeiro, que é mais rápido. O bico, normalmente, ele tem a parte de baixo, mais escura. E o topo mais claro por causa da luz. Aqui, eu tô com a tinta molhada ainda, então eu tô fazendo um úmido sobre úmido, mas não precisa fazer. Pra quem tem medo da técnica do úmido sobre úmido. Dá pra esperar secar, usar o pincel angular pequenininho. Essa parte aqui de baixo já é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais clara. Ele tem só uma faixa mais escura aqui, ó. Até parece que tá aberto, mas não é. Pelo menos ainda não. Pincel menor aqui. Poder alcançar os cantinhos. Ó, tô usando o areia lunar aqui pra fazer o acabamento aqui.
E eu tenho um pincel angular bem pequenininho aqui, que me ajuda bastante nessas horas. Olha o tamanho do meu pincel angular. É ótimo. Ah, mas eu não tenho esse pincel angular pequenininho. Pode usar o pincel redondo mesmo. O bico dele, eu tenho a impressão de que ele tem algumas leves rachaduras, assim. Mas, no meu caso aqui, é muito pequenininho. Fala, poxa vida, eu vou ficar fazendo uma textura tão miudinha. Então, o ideal é a gente fazer algumas manchinhas com a técnica seca, que já vai dar esse aspecto. Foi por isso que eu escureci ele agora, para conseguir fazer essas manchinhas. Qualquer pincel velho, bem pequenininho que vocês tiverem, esse caso aqui é um pincel crescente, vocês vão conseguir fazer essas manchinhas, tá? Basta vir com pouca tinta no pincel, limpar no paninho e fazer. Nesse caso aqui, a textura da madeira, que é mais rústica, já me ajuda a dar esse efeito. Agora eu vou fazer a narina dele. Ó, um buraquinho escuro aqui que eu tô usando sépia. Aí depois eu vou vir com o branco sujo de sépia. Vou fazer o contorno dessa bolinha que eu fiz. E aí, com o sépia de novo, eu faço uma meia lua na parte de baixo. Essa meia lua que eu tô fazendo aqui, na verdade, é a sombra. Da narina. Com o preto puro, eu vou fazer a abertura do bico. Essa abertura aqui, a gente vê o que tá lá atrás, porque tá bem aberto. Mas nessa abertura aqui, perto do corpo dele, a gente vai ver praticamente dentro da boca. E é onde tá preto. Porque a gente não consegue ver o que tá lá dentro mesmo, pelo fato de o bico não tá tão aberto assim. Essas áreas aqui em volta do bico recebe penas, tá? E aí depois a gente faz isso.
Tentar focar aqui na área mais legal. Então, vamos lá, vamos pensar no olho agora. Como aquele pincel angular ali não é todo mundo que tem, eu vou fazer a sombra dentro do globo ocular. Como que eu faço isso sem o pincel angular? Eu vou hidratar a área do olho com água limpa. Só com água. Venho com o preto diluído e vou sombrear em volta, ó. O preto tá diluído, a área tá molhada, essa cor vai se dissipar e vai ficar manchadinha, sem marcar demais. Se achar, ai, mas ali ficou muito, ou ali acumulou porque eu tô usando aqui o plano inclinado e tudo mais, você vai limpar o pincel, tirar o excesso de água no paninho e vir com o pincel limpo, ajustando onde você quer que esse preto fique ou saia. É assim que eu faço sombra com pincel redondo em áreas pequenas. A água vai te dar a possibilidade de você ajustar ali a cor aonde você quer. E não vai secar tão rápido assim. E aí não vai manchar, tá? Como tem bastante água aqui, eu vou deixar secar sozinho. Vou começar a fazer a área de fora. A área de fora é como se fossem umas leves rugas assim, sabe? Eu vou fazer algumas manchinhas aqui. Na área da frente, eu vou sujar só de sépia. Da frente do olho, tá? Ainda tem as peninhas que a gente vai soltar aqui. Preciso seguir só esse movimento circular aqui do globo ocular, tá? A parte de cá, ela é escura nessa parte aqui. Conforme vai chegando próximo do olho, ela vai clareando. Aí eu vou usar o areia lunar com branco. Eu não posso soltar a peça, senão ela cai. Então, assim, se em algum momento eu esquecer, não vão assustar, hein? Vai fazer um barulhão. Então, vamos lá. Essa área aqui é mais clara. Então, ó, com o meu pincel de sombra seca aqui, luz seca. Vou fazendo isso aqui, ó. Mesmo em cima da área que eu fiz a sombra. Só não faça de branco, que não é tão claro assim. Tá? Os passarinhos, eles não têm pálpebra igual a gente tem. Tem uma membrana que às vezes fecha. Não sei dizer essa ave se tem, mas cada espécie tem um comportamento diferente, né? Mas em volta do globo ocular, eu vou falar que parece uma pálpebra, tá? Mas não é. Ela é ligeiramente mais clara. Por que que eu tô falando, insistindo nisso? É porque ela é mais clara, então ela precisa ficar evidente. Eu vou misturar o areia lunar com o branco e vou fazer essa área aqui. Mesmo com o meu pincel redondo relativamente seco, porque eu não quero que fique parecendo um contorno de canetinha. Porque aí ele vai ficar falhado em algum momento. A parte do topo é mais clara do que a parte de baixo. Então, eu misturo a areia lunar com o branco, faço o contorno inteiro e venho com o branco puro e coloco só em cima. Vou aproveitar meu pincel sujo e vou continuar fazendo as ruguinhas aqui, ó.
Eu vou raspando meu pincel, ele vai fazer uns risquinhos bem falhadinhos, pra dar a impressão de que tem as ruguinhas aqui, ó. Tá? E agora eu vou fazer a pupila, que é preto puro, tá? A pupila dele tá bem dilatada. Ó. Vou deixar secar porque tá bem úmido, então se eu usar o soprador onde tem muita água, vai espalhar. Então, por isso que eu deixo secar sozinho. Enquanto tá secando, eu vou fazer as peninhas dessa área aqui, tá? Que é o sépia, o ocre e o cerâmica. Vou misturando entre eles. E vou fazer as peninhas aqui, ó. Usando as cores que a gente já usou. Essas penas aqui, que vão chegando na área do bico, na área do olho, elas são muito pequenininhas. Então, quanto mais próximo do olho ou mais próximo do bico, a gente vai usar praticamente só um pinguinho. Ou seja, uma batidinha do pincel aqui. Essa área aqui, a gente não passou as cores anteriores. Então, eu vou escurecer ela primeiro, para depois clarear. Vou usar o cerâmica e o siena natural com um pouquinho de sépia. Assim eu consigo escurecer bem aqui e depois vir com a cor mais clara. Não vai aparecer. E eu já coloco já umas peninhas pra cima do bico, ó. Essa cor aqui ficou ótima. Depois a gente vai usar ela pra nivelar a tonalidade. E tudo aqui é só pra poder tampar a cor da madeira. Pra secar, eu vou fazer a parte de baixo do olho e do bico aqui, ó. Que susto. A porta bateu. Nossa. Já faço aquelas peninhas soltas que tem embaixo do bico. Ah, você vai fazer com esse pincel aí pena no passarinho inteiro? Não. Só aqui na área do bico e na área dos olhos. A gente precisa de um pincel menorzinho pra encaixar aqui, né? Tem como. Tá gostando, Regis? Feliz. Vai dar 1h30 de live. Eu já vou me concentrar no olho aqui.
De finalizar. Já tá longe de acabar, mas não dá pra fazer uma live tão grande, né? Vamos fazer o brilho do olho. Uma coisa que a Marise falou pra mim semana foi a questão da explicação dos olhos, né? Eu friso muito a diferença entre umidade e reflexo. A umidade do olho é quando a gente vê um reflexo muito clarinho, vamos dizer assim. E aquilo ali só tá brilhando porque ele tá úmido. E tem o reflexo quando bate uma luz direta. E aí é quase branco puro, dependendo da situação. Quando a gente vê uma foto de estúdio, que a gente consegue ver o ring light dentro do olho dos animais, por exemplo. É uma cor super branca, redondinha. É um reflexo. Agora, quando a gente vê um animal na frente da janela, dependendo da resolução da foto, você consegue ver as grades da janela dentro do olho. Então, assim, saber identificar o que é umidade e o que é reflexo vai fazer muita diferença na pintura de olhos de qualquer animal, enfim, de qualquer coisa que tenha olhos e tenha reflexo. E como que eu faço isso? Então, pensando primeiro na umidade. Eu vou colocar primeiro a água limpa, vou pegar o branco e diluir ele, vir com ele bem clarinho. E vou identificar qual que é a minha área de umidade ali. Umidade. E colocar essa tinta diluída em cima da água na área do olho. Eu não secaria, mas... Ó, fica super sutil, super clarinho, ó. Isso aqui eu considero umidade, tá? Em cima disso, óbvio que vai depender da sua foto de referência, né, gente? Não são todos que vão ter exatamente o reflexo e a umidade. Em cima disso, com o branco puro, aí sim vem o reflexo. No caso desse passarinho, ele é uma foto de ambiente natural, então não vai ter ring light, né? Embora tenha alguns biólogos aí que tiram umas fotos que eu acho que é de animal adestrado. Tá esperando petisco, posa pra foto. Só pode. Tem uns amigos biólogos aí que tira foto tudo de passarinho adestrado. Depois fala que é sorte. É nada. Gente, é piada, viu? Os biólogos não me ouçam. E ó, fiz aqui os reflexos mais intensos com o branco puro. Isso faz muita diferença na pintura de olhos. Tá? Assim, o olhinho aqui já tá pronto. O que tá longe de acabar são as penas. Mas as penas é um processo muito repetitivo e que demora um pouco mais. E numa live aí de 1h30, costuma demorar muito, né? Mas espero que vocês tenham gostado aqui. O 80% do meu Irapuru. Bonito, né? Ah, volta a desenhar, hein? Quem parou que eu vi ali que... O Regis. Pode voltar a desenhar. Ô, Ricardo, não é aquarela, é tinta acrílica na madeira, tá? É, só falta bicar. Depois que eu terminar de pintar, ele começa a cantar, igual o Irapuru de verdade. Nossa, esse é um sonho, porque o canto do Irapuru é maravilhoso. Então, ó, não terminei, obviamente, falta um tanto ainda. Eu vou continuar gravando, mas para uma live eu acho que fica muito extensa se eu continuar aqui fazendo uma live de quase 2 horas, principalmente no Instagram, né?
A foto sai voando. A madeira pode sair voando, vira uma arma, não tem problema. Vem alguém falar desaforo aqui, a gente pega o toco, ó, e manda. Ah, em Cuiabá. Que legal. Ele é um pássaro da Amazônia. Será que tem no Pantanal também? Não pesquisei nesse nível, não. Eu só pesquisei por símbolos da Amazônia, né? Então, eu não fiz uma busca sobre a ave de maneira mais específica. Então, ó, tá aqui os 80% do meu Irapuru. Vou agradecer a presença aí de todo mundo, quem ficou aí batendo papo, conversando, fazendo companhia, que é o que eu mais gosto quando eu faço live. É ter essa interação aí, esse papo gostoso com todo mundo. Mesmo quem assistiu lá no YouTube não quis escrever nada, agradeço também, pessoal do YouTube. E vou continuar gravando aqui o processo de pintura para eu conseguir entregar o conteúdo completo para os alunos do curso de pets, tá? E para finalizar aqui, antes de eu ir embora, eu queria deixar um recado e um convite aqui para vocês. Prepara o print aí que eu vou colocar o QR Code na tela. Vou deixar o print e convidar vocês para o evento que vai ter no próximo dia 17 às 19h30, que vai ser uma imersão transformando um Shih Tzu em arte, tá? E vou colocar o print. Oh, meu Deus, vou colocar a imagem para vocês tirarem o print. Assim, ninguém precisa copiar link, fazer nada. Só o QR Code vocês conseguem usar aí pela galeria do celular. Fica mais fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui a imagem, ó. Aí, tira o print e eu espero vocês lá nessa imersão pra gente pintar um Shih Tzu juntos, tá? Chama os amigos, printa e manda pros amigos que gostam de pintar cachorrinho. Manda pra todo mundo, que eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês, tá? Então, eu agradeço demais, demais, demais. E espero vocês na próxima, tá? Até a próxima. Obrigado por tudo, viu? Um beijo, um beijo, um beijo.